Olá pessoal, está começando mais um episódio do AgroPosa. Meu nome é Lucas Davi, sou estudante de agronomia aqui da Universidade Estadual do Maranhão. E hoje vamos falar de um tema bastante importante para as ciências agrárias, que vai ser a desapropriação de imóvel rural para fins de reforma agrária. Olá pessoal, eu sou o João Pedro, também sou estudante daqui da agronomia, Universidade Estadual do Maranhão. E para falar sobre esse assunto tão relevante para a nossa sociedade, a gente tem aqui a honra de ter o professor Lucílio Araújo Costa, ele que também é daqui da UEMA, mais precisamente do Departamento de Economia Rural, e atuou por mais de 30 anos no INCRA, ou seja, tem uma bagagem muito grande para falarmos sobre esse tema. Professor, muito bem-vindo e fique à vontade para se apresentar para quem ainda não lhe conhece. Obrigado. Bom, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, aqui para a gente falar sobre esse assunto importante para o meio rural. E, como você já me apresentou, disse o meu nome, eu sou Lucílio Araújo Costa, sou engenheiro agrônomo, sou egresso aqui da nossa UEMA. E quando eu me formei aqui, fui trabalhar no INCRA, onde eu fiquei durante 35 anos. Aí me aposentei lá, chegou a época de aposentar, e depois fiz concurso aqui para a universidade e já estou aqui há quase 10 anos aqui no Departamento de Economia Rural. Então é um assunto que eu tenho um certo domínio, porque trabalhei quase todo esse período com essa atividade de desapropriação de imóveis rurais. Professor, então, para começar nosso papo, nós sabemos que nem toda a terra ela pode ser desapropriada, né? Tipo, existe critérios, existe leis para isso. Então, para começar nossa conversa, como a primeira pergunta, nós temos assim, quais são os critérios que determinam se uma terra ela pode ser ou não desapropriada para fins de reforma agrária? Bom, a desapropriação para fins de reforma agrária é a principal forma de obtenção de terras pelo governo federal. Só quem pode desapropriar é o governo federal. O governo estadual não pode, o governo municipal também não pode. Tem que ser o governo federal, porque é assinado um decreto pelo presidente da República declarando a área de interesse social para fins de reforma agrária. E essas ações de desapropriação recaem sobre imóveis de particulares, né? Que é uma desapropriação. Desapropriação é o quê? É o cancelamento da matrícula do imóvel que está no nome de um determinado proprietário e passando essa matrícula para o nome da União, né? Depois que o INCRA paga esse imóvel ao proprietário, né? Isso leva um certo tempo. Então, na Constituição, no artigo 185, define que a pequena e a média propriedade rural não podem ser desapropriadas, e nem o imóvel produtivo. Então, o que ficou de imóveis que podem ser desapropriados? São as áreas classificadas como grandes propriedades rurais improdutivas. E para isso, a primeira coisa, ela tem que ser classificada como grande, né? Que tem mais de 15 módulos fiscais. No Brasil todo, cada município tem o seu módulo fiscal. E aí tem aquela classificação que não sei se vocês já devem conhecer: pequena, média e grande propriedade rural. Sim. Né? A pequena, de 1 a 4 módulos fiscais, a média de 4 a 15 e acima de 15, grande propriedade. Então só ficou essas grandes propriedades que podem ser desapropriadas, mas para isso também ela tem que ser improdutiva. Elas têm que estar deixando de cumprir a função social da propriedade, né? E para que isso ocorra, é necessário que seja feita uma vistoria, que é feita por um engenheiro agrônomo, levantando todas as benfeitorias que o imóvel tem, todos os animais, e o INCRA faz essa classificação. Se ela for classificada como improdutiva, o processo segue, né? Segue para desapropriação, segue para Brasília para ser assinado o decreto pelo presidente da República. Se ela der produtiva, o processo é arquivado e encerrou ali essa ação de desapropriação. Interessante. Então, para essa desapropriação, é feito todo um levantamento, uma análise técnica para, não ser do nada. Exatamente, não vai ser um processo aleatório, né? Existem leis, uns critérios rígidos para poder que isso ocorra, né? Mas assim, o senhor falou que isso se dá apenas para grandes propriedades. Mais um exemplo, é um produtor que tem uma terra considerada um minifúndio, que é de 0 a 4, né, se eu não me engano.
É menor que o modo fiscal, o minifúndio. Ele, mesmo que a terra dele seja considerada improdutiva, ele está livre da desapropriação? Não, veja bem, o minifúndio também ele pode ser desapropriado, só que aí seria uma desapropriação para aumentar o tamanho da área. O governo não tem interesse em fazer isso, né? Dificilmente se desapropria minifúndio. Até porque é um jogo de soma zero, tirar uma família para colocar outra. Sim. Não tem sentido isso, né? Então a desapropriação do minifúndio, porque o minifúndio pode ser desapropriado também, né? Agora seria uma ação para aumentar o tamanho da área. E o governo não tem interesse em fazer isso, aumentado. Porque não dá para criar um projeto de assentamento. Como vai desapropriar a não ser que fosse uma área cheia de minifundistas, cheia de pequenos produtores que não estivessem utilizando a área. E, vamos supor, tem 20 famílias, aí o governo desapropriaria para colocar 5, 4. Show. O governo não tem interesse em fazer isso. Né? Mas o minifúndio também pode ser desapropriado. E assim, partindo dessa primeira pergunta que foi feita, na disciplina de legislação a gente veio muito falar sobre função social da terra. E assim, em cima disso, como é que o conceito de função social da terra ele influencia nesse processo de desapropriação? Olha, a Constituição Federal, no artigo 186, ela define que todo imóvel rural precisa estar cumprindo a função social da propriedade. E essa função social da propriedade ela tem 4 dimensões. A primeira delas é a dimensão econômica. O imóvel tem que estar produzindo. E existem índices de produtividade que o proprietário precisa atingir, senão ele é considerado improdutivo. E, por exemplo, ele precisa estar utilizando no mínimo 80% da área que ele pode utilizar, a área utilizável. Qual é a área que ele pode utilizar? É aquela que não está dentro de reserva legal, que não é APP, área de preservação permanente, né? Então ele tem que, quando retira essas áreas, ele tem que estar produzindo, tem que estar utilizando efetivamente no mínimo 80%, entre 80% e 100% dessa área que ele pode utilizar, não é do imóvel total, que exclui reserva legal, exclui área de preservação permanente, áreas inaproveitáveis, exclui tudo. Então ele precisa é o primeiro critério, né? O grau de utilização da terra, que a gente chama de GUT, grau de utilização da terra. Além desse, ele tem que cumprir também certos índices de produtividade. Por exemplo, se ele tiver 200 hectares de pasto e tiver 20 bovinos, 10 bovinos, é improdutivo. Sim. Ele não está atingindo aquele índice que é exigido pelo governo. Então ele tem que atingir esses 2 índices simultâneos. Não pode atingir um e não atingir o outro. O grau de utilização da terra ele tem que estar utilizando no mínimo 80% do que ele pode utilizar e com atividades que justifiquem a produtividade mínima do imóvel. Porque senão, se o grau de utilização, esse grau de eficiência na exploração tem que ser acima de 100%. De 100% para lá. O governo determinou índices mínimos de produtividade que estão inclusive defasados, já tem mais de 30 anos, mas o governo não consegue atualizar esses índices porque para atualizá-los teria que ter uma concordância dos 2 ministérios, o Ministério da Reforma Agrária, do Desenvolvimento Agrário, e o Ministério, o MAPA, né, que trata mais da classe patronal. Como não há esse entendimento de atualização desses índices, porque a agropecuária mudou muito nesses anos aí, né? Evoluiu bastante, né? Os índices de produtividade subiram bastante e nós estamos trabalhando com índices de produtividade de mais de 30 anos. Mas para mudar esses índices tem que passar pelo Congresso Nacional e não se tem conseguido fazer essa mudança, tanto do índice de produtividade como do tamanho dos módulos fiscais, que também foi um trabalho feito há mais de 30 anos, que já está totalmente desatualizado, porque a situação do país hoje é outra, né? A agropecuária evoluiu bastante, utilizando novas técnicas. Um imóvel que há 30 anos atrás era insuficiente para sustentar uma família, hoje é mais do que suficiente, desde que utilize as técnicas adequadas. E assim, você falou sobre atividades que essa área deve estar fazendo, deve estar desenvolvendo. Quais são esse tipo de atividade? Tem que estar diretamente relacionada, digamos, à pecuária ou é qualquer tipo de atividade? Não, tem que ser atividades de agropecuária. Tem que ter pasto, açude, cerca, isso que são as atividades. Tem que ter
animais suficientes para justificar a quantidade de pasto. Ele, por exemplo, ele tem uma piscina na propriedade dele. Isso não vai entrar, não é uma benfeitoria, né? não é uma benfeitoria que vai ser contada para a produtividade de obra, porque o INCRA considera até uma benfeitoria voluptuária e não paga essa benfeitoria em dinheiro. Porque as outras benfeitorias pagam em dinheiro. A terra que ele paga em valor da terra nua, em terra nua. Perdão, o valor da terra nua ele paga com título da dívida agrária, o famoso TDA. Né? Então, se ele tem uma piscina, tem um campo de futebol, isso não vai entrar no cálculo da produtividade, porque são benfeitorias que não tem nada a ver com o andamento da atividade. Sim. Professor, aproveitando esse gancho, né, estamos falando de produtividade de terra e tudo, os profissionais das ciências agrárias, eles têm um papel fundamental nisso, né? Um papel importante. Então, qual seria o papel dos agrônomos, técnicos agrícolas, veterinários e outros profissionais das ciências agrárias que nesse processo de reforma agrária e também nos assentamentos? Olha, o papel dos técnicos da área de ciências agrárias é importante desde o início do processo. Por exemplo, a vistoria para medir a produtividade do imóvel, sabe se ele é produtivo ou não, tem que ser feito por um engenheiro agrônomo. Ele faz, o INCRA forma uma equipe, mas o presidente da comissão é um engenheiro agrônomo. Então ele faz um laudo, ele faz uma vistoria no imóvel, levanta todas as benfeitorias. Essa primeira vistoria ele não vai fazer ainda a indenização da área, a avaliação da área para indenização, é só para classificação do imóvel. Então o engenheiro agrônomo ele faz um laudo, depois que ele faz essa vistoria, levanta tudo, né? Pasto, cerca, açude, animais, o que tiver, edificações, curral, tudo que tiver. E aí vai calcular aqueles dois índices que eu falei ainda há pouco, o grau de utilização da terra e o grau de eficiência na exploração. Eles têm que ser concomitantes, não pode atender um e não atender outro. Se não atender pelo menos um, ele vai ser classificado como improdutivo. E o engenheiro agrônomo tem a responsabilidade de assinar o laudo com uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica, que é concedida junto ao CREA, né, e ele fica sujeito a responder civil e criminalmente sobre aquele laudo. Então, por isso que é muito importante o trabalho do engenheiro agrônomo. E depois que a área é desapropriada e que é criado o projeto de assentamento, aí sim é que precisa mais ainda desses técnicos, porque não basta dar a terra, né? Precisa dar condições para que as famílias continuem e comecem a trabalhar, né? Então aí entra o engenheiro agrônomo. O engenheiro agrônomo ele pode requerer a participação de outros técnicos também, de médico veterinário, o que for, que ele precisar, porque ele vai precisar fazer um levantamento da área para definir qual tipo de atividade vai ser desenvolvida nesse imóvel, né? Junto com as famílias que vão ser assentadas. Então ele que vai definir também qual é a capacidade de assentamento desse imóvel, né? Ele vai definir, porque se o pessoal resolver, não, a gente pretende aqui explorar pecuária de corte, e aí vai precisar de um lote maior, né? E eu digo, olha, aqui a área não tem vocação, aqui não tem pasto, vamos ver outra atividade. Então ele tem uma responsabilidade muito grande na hora de criação do projeto de assentamento, definir a capacidade de assentamento do imóvel de acordo com a vocação que aquela área tem para a atividade agropecuária. Pode ser horta, pode ser, se for, por exemplo, aqui nós estamos perto da cidade, vamos produzir hortaliças. E aí o lote vai ser menor, vai caber mais gente, né? Vai caber mais gente. Então isso, quem define é o agrônomo junto com as famílias lá para começar o projeto de assentamento. É muito interessante, professor. Como o senhor falou, não basta só dar terra. Tem que ter a assistência para que essas famílias possam produzir e assim se desenvolver começou na terra que foi cedida a elas, né? Sim, veja bem, qualquer produto que se vai produzir, nós precisamos dos 3 fatores de produção. Quais são? Recursos naturais, que é a terra, capital, que são as máquinas e equipamentos, e mão de obra. O governo, a princípio, só dá a terra, né? E aí você precisa entrar com os outros fatores de produção. Só com a terra não se consegue produzir. Se não der condições para esse agricultor, para ele
adquirir máquinas, equipamentos e fazer treinamento de mão de obra com ele também, não vai para frente o assentamento. Então a terra é um só fator de produção, precisamos outros. Né? É por isso que muitos projetos de assentamento, porque os outros órgãos, o INCRA já verificou isso e está concedendo crédito de plantação para o produtor começar a adquirir as suas ferramentas e tal, crédito de plantação casa, né? Você precisa morar lá, você precisa trabalhar lá e morar lá, né? Então, um projeto de assentamento hoje não é só a terra, entra a terra e mais. Agora é preciso que os outros órgãos de assistência técnica, por exemplo, porque o INCRA não tem capilaridade para atender. Olha, para você ter uma ideia, nós temos no Maranhão mais de 1.000 assentamentos entre INCRA e governo do estado, né? Então não tem musculatura para atender todos eles. É necessário que os outros órgãos participem, né? A Secretaria de Agricultura do município, principalmente a Secretaria de Agricultura do município, que os prefeitos deem condições, os técnicos que são contratados por essas secretarias para prestar assistência técnica. Porque o que a gente verifica, eu andei muito no interior do estado, é que as secretarias de agricultura dos municípios são as menos prestigiadas, são que têm menos equipamentos. Às vezes o técnico fica sem nenhuma bicicleta para andar. Como é que ele vai atender os assentados? E às vezes o município tem vários assentamentos. Como é que ele vai andar de uma área para outra, 20, 30 quilômetros de uma área para outra? Às vezes tem até, exemplo, um agrônomo é contratado para um certo município. Às vezes o profissional tem até aquela visão de ampliar vários projetos, porém não tem aquela forma de aquele recurso, né? Com aquele apoio, literalmente. Falta muito. No interior do estado a gente vê que falta muita. Como eu falei, a Secretaria de Agricultura é a menos prestigiada pelo prefeito. A Secretaria de Educação, de Saúde, tem recurso, tem tudo. De Agricultura fica em segundo plano, terceiro plano. E é uma coisa que dá muito retorno, né? Pro município. Com certeza. Quem segura a cidade é o campo. Quando o campo vai bem, veja por que o Brasil está se desenvolvendo aí. É um negócio. Apesar do tudo, né? Apesar do pessoal não gostar muito dos movimentos sociais, já dizem que é agronegócio, mas agronegócio para nós, na academia, né, no Departamento de Economia Rural, é tudo. Pequena, média e grande propriedade. Tudo é agronegócio. Os movimentos sociais fizeram essa divisão, eles têm razão de fazer por causa dos recursos do plano safra, né? Que ia todo para o grande agricultor, ele não ficava com nada. Então eles fizeram essa divisão. Não, a agricultura familiar é uma coisa, agronegócio é outra. Mas para nós, na academia, tudo é agronegócio. Tudo é agronegócio, né? Não interessa se é pequeno, grande ou médio. Tudo é agronegócio. E professor, uma coisa que eu particularmente fiquei com dúvida, eu acredito que quem nos assiste também ficará nessa dúvida. Assim, o processo de desapropriação, ele parte de um pressuposto de, por exemplo, denúncia, ou é o INCRA, literalmente, que vai fazer umas rotas, digamos assim, umas rondas, e observa e faz aquele chamado? Como é que se inicia esse processo de desapropriação? Bom, o processo de desapropriação, ele se inicia com uma solicitação de um movimento social para o INCRA fazer a vistoria no imóvel. Porque o INCRA, como eu falei, não tem capilaridade em todos os municípios. Quem está presente em todos os municípios? Os sindicatos, trabalhadores rurais, FETAEMA, o MST, o MST também não tem capilaridade em todos os municípios, mas o Sindicato de Trabalhadores Rurais, todo município tem um sindicato de trabalhadores rurais. Né? E o processo se inicia com uma solicitação desse movimento social para que o INCRA faça uma vistoria no imóvel para verificar a produtividade. No caso, uma denúncia, né? Não é uma denúncia, a gente não considera uma denúncia, é um pedido. Sim. Porque quem vai definir se a área vai ser desapropriada ou não é o INCRA. Sim. É o técnico do INCRA que vai fazer a vistoria. E são as condições do imóvel que vão determinar se ele vai ser desapropriado ou não. Como os sindicatos já estão ali próximos, eles sabem o imóvel que não está produzindo, então ele pede a vistoria. E geralmente dá improdutivo, né? E sendo improdutivo, vai. Eu só queria voltar à parte da função social, que eu falei só de uma dimensão, né? São 4 dimensões. A primeira é a econômica, né? Que ele tem que estar produzindo, tem que atingir o grau de utilização da terra e o grau de eficiência. A segunda é a ambiental. Ele tem que estar cumprindo a legislação ambiental, proprietário rural. A terceira é a trabalhista. Ele não pode ter trabalho análogo à escravidão no seu imóvel, porque vai para desapropriação. E a quarta é o bem-estar dos trabalhadores e do proprietário.
Não pode ter tensão social. Se tiver tensão social, se tiver briga entre trabalhador e o proprietário, a gente vê muito aqui no interior do nosso estado, o pessoal tem um imóvel aqui, começa a fazer a pulverização com avião e o inseticida cai lá na vizinhança lá, né? Isso aí é um problema social, né? Então um imóvel desse pode ser desapropriado. Pode ser encaminhado para desapropriação, que são essas 4 dimensões, não está cumprindo a sua função social. Então, está gerando tensão. Repete, é ambiental? Primeiro é a econômica, né? Ele tem que cumprir o GUT, o grau de utilização da terra, e o grau de eficiência na exploração. O segundo é ambiental, tem que estar cumprindo a legislação ambiental. O terceiro é a trabalhista, e não pode estar com um trabalho análogo a isso. E a quarta é o bem-estar dos trabalhadores e do entorno do imóvel, né? Nesse caso do veneno que eu falei, né? Do inseticida, está caindo em áreas de povoados, então o imóvel não está cumprindo a sua função social, está gerando tensão social na área, então ele pode ser encaminhado para desapropriação. Mas aqui no estado, a maior parte dos imóveis vão mais pela dimensão econômica, são improdutivos. Aqui no Maranhão, mais de 80% dos imóveis, eu acho que mais de 90% são improdutivos, não atinge aqueles 2 graus exigidos pelo poder público, o grau de utilização da terra e o grau de eficiência na exploração. Geralmente é a mesma problemática para todos, né? Porque essas 4 dimensões para a função social da terra, elas têm que ser concomitantes, tem que atender os 4. Não atender um já é passivo de desapropriação. E geralmente o econômico não está sendo atendido, então não precisa nem fazer os outros, já vai assim. E é um critério, né? O critério está na Constituição Federal, né? O artigo 186. Professor, então, assim, pensando na vida dos agricultores, né? Que assentados, que depois do processo de desapropriação é concluído. Quais são os principais desafios que essas famílias enfrentam após a desapropriação e durante a implementação de um novo assentamento? Pois é, os desafios são grandes, mas veja bem, a seleção de famílias para colocar dentro de um assentamento é um ponto importante para que esse assentamento dê resultado, vá em frente, né? Por quê? Porque tem muita gente que pensa, não, o senhor está na cidade, não, eu quero uma terra e vou trabalhar. Aí ele chega lá, o sol é quente, tem formiga, tem maribondo, não quero isso, aí abandona o lote. Então, o critério, tanto que o INCRA solicita a ajuda dos movimentos sociais, de sindicatos, para fazer esse critério de seleção de famílias, para que não haja uma evasão muito alta, porque o pessoal pensa que trabalhar no meio rural é fácil, não é não, e quem é da cidade chega lá, não, aqui tem maribondo, tem formiga, o sol é quente, não sei o quê, aí não fica. Já coloca logo uma dificuldade. Uma dificuldade, não fica, pode dar as melhores condições para ele, que ele não vai ficar. Então tem que ser gente que já tenha a intenção de trabalhar, que já seja filho de agricultor, já tem aquela certa aptidão, né? Sim, porque tem muita gente que está nas periferias das cidades do interior, que vieram, foram expulsos de lá, né? Então aí querem voltar. Esse é o ideal, aquela pessoa que quer trabalhar na atividade. Já conhece, não vai se espantar com as agruras do meio rural. Isso é verdade. Tem até aquele pensamento da pessoal que mora na cidade, que viveu literalmente parte da vida na cidade, quando vai chegando numa certa idade, eu vou querer comprar uma chácara, um sítio para ter paz, mas não é bem assim, né? Tem que produzir alguma coisa para não entrar nesses parâmetros, né? Tem que trabalhar, Professor, agora para fechar, com uma curiosidade aqui, eu acredito que quem nos assiste também fica com essa curiosidade. É o senhor que já tem tanta experiência já na prática, já deve ter presenciado muitas histórias já de cair o queixo. Queria que o senhor pudesse relatar pra gente algum caso, algum episódio que te marcou durante esses anos lidando com reforma agrária. Você poderia compartilhar com a gente? Sim. Olha, o trabalho do engenheiro agrônomo nessa parte de vistoria e desapropriação de imóveis rurais a gente chama de um pouco perigoso, né? Porque quando você vai fazer a vistoria no imóvel, geralmente o proprietário ele já está chateado, ele já não recebe muito bem, porque ele sabe que o imóvel dele vai ser
desapropriado, porque é improdutivo, ele sabe que é improdutivo. Então, quando a equipe chega, geralmente ele não trata muito bem, né? Então, mas tanto que a gente avisa, manda um ofício com 3 dias de antecedência, 3 dias úteis, e o INCRA tem autorização de entrar em qualquer imóvel para fazer essa verificação, né? Mas comigo ocorreu um fato interessante. Eu fui fazer uma vistoria e o problema não foi com o proprietário, não, foi com as pessoas que iam ser beneficiadas. Eles confundiram a gente, nós não conseguimos chegar com o carro do INCRA no imóvel. Eu chamei o pessoal da equipe, o topógrafo, um técnico, nós vamos a pé, é perto. E fomos. A nossa sorte foi que nós deixamos o carro na frente de uma casa lá e o dono da casa acompanhou a gente. Quando nós chegamos no povoado, isso foi no município de Turiaçu. Quando nós chegamos lá no povoado, era um dia santo, a gente não sabia, né? Dia santo do interior tem demais. E eles estavam fazendo um galpão lá para uma festa e bebendo, né? Já estavam. E quando nós chegamos lá, eles confundiram a gente com madeireiro. Achavam que a gente não era do INCRA coisa nenhuma, não era do INCRA nada, era madeireiro. Tava sem identificação. Né? Eu tava com minha carteira do INCRA, né? E eu disse, rapaz, nós somos do INCRA, olha aqui minha carteira e tal. Eles não sabiam ler. Aí um disse, então, chamar a professora então. Eu disse, agora a gente vai resolver isso aqui. Aí chamou uma professora, a professorinha chegou, olhou. Isso aqui não representa nada. Pronto, agora aí, vocês não são do INCRA coisa nenhuma, todo dia chega a gente aqui dizendo que é do INCRA, sem ser do INCRA. E o moço que nós deixamos o carro na frente da casa deles, eles são do INCRA. O carro tá, não, tu tá aí do lado deles, tu foi comprado por eles. E disse, pessoal, vamos embora, chamei a equipe. Eu disse, olha, eu vim aqui para fazer uma vistoria de desapropriação desse imóvel para vocês, mas já que vocês não querem, eu vou embora, tudo bem. Aí saímos, ainda deram uma faia na gente. E eu digo, vou para a cidade lá de Turiaçu, isso era uma sexta-feira, né? Vou ficar lá até domingo, segunda-feira vou embora, terminar minha diária, vou embora. E aí quando foi domingo que eu abri a janela do hotel, assim, a praça cheia de gente. Aí eu falei com a senhora do hotel, assim, o que está acontecendo? Ela falou, não, os pessoal querem falar com o senhor. Comigo? O pessoal da área que você foi, de nós não me receberam. Agora? Aí eles foram no sindicato, aí o sindicato, não, rapaz, ele tava com o carro bem na frente do hotel. Aí eu disse, olha, chamei o técnico, disse pra vir só, não vem todo mundo, não, vem o presidente do sindicato e mais uns 3 lá pra gente conversar. Aí eles pediram desculpa e tal, eu disse, não, tudo bem, vou voltar lá. Aí trataram a gente bem, mas olha, foi complicado, porque eles estavam bebendo, né? Cada situação foi complicado, saindo na carreira praticamente. E a gente vê que isso querendo ou não, é uma profissão perigosa, né? Não. Porque os relatos que a gente tem aqui mesmo no Maranhão, principalmente, Pará, é que rola muita coisa, né? Mas o governo federal, o INCRA, ele tem um apoio muito grande. Por exemplo, você não vai brigar com ninguém, depois volta com a Polícia Federal, aí, porque o INCRA ele tem autorização de entrar em qualquer imóvel para fazer essa fiscalização. Mas às vezes o proprietário não tem conhecimento e ele não aceita e tal, e depois volta para a Polícia Federal. Aí tá. Mais seguro. Aí tá mais seguro. Mais seguro. Faz a vistoria e vai assim mesmo, processo para desapropriação. Professor, nós queremos agradecer ao senhor por aceitar. Já nosso tempo excedeu, está finalizando. Gostaria de agradecer ao senhor pelo seu conhecimento, por essa conversa que tenho certeza que foi bastante interessante, tanto para nós, como alunos da agronomia, como para o pessoal que vai assistir. E quer falar alguma coisa? Não. Só agradecer mesmo pelo compartilhamento do conhecimento. Acredito que hoje a gente sai daqui com uma visão mais ampla do que é a reforma agrária, precisamente o que é a desapropriação. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Eu que agradeço, né? Eu que agradeço essa conversa aqui. A gente esclareceu alguns pontos aí, não tudo, né? Porque pergunta, mas muita coisa, os principais nós esclarecemos como é que é feito um processo de desapropriação. Só quem pode desapropriar é o INCRA, né? Só o governo federal, ninguém mais pode desapropriar. E é uma forma de obtenção de terra para a implantação de projetos de assentamento, né? Porque essa ação é em cima de imóveis de particulares. As áreas da União precisam desapropriar, porque é a ação da União. Né? Só que as áreas da União geralmente estão
equipadas com grandes poceiros e tem que indenizar a benfeitoria. Fica mais caro do que desapropriar um imóvel. Fica mais caro tirar um boceiro em área da União do que desapropriar um imóvel rural de particular. Então é a principal forma de obtenção de terra para plantação de assentamento, é a desapropriação de reforma agrária. Mais uma vez, muito obrigado, professor. E para você que está assistindo nosso podcast, aqui nós finalizamos e espere pelos próximos episódios. Muito obrigado.